na Vilma, começou. Hoje, dia 13 de fevereiro, essa câmera aqui me fazendo passar vergonha. Dia 3 de fevereiro, hoje a gente tem a visita da Deise. Obrigado, Deise, por vir aqui compartilhar aí as atividades que a gente tem sobre gestão de recursos humanos, gestão de pessoas dentro de uma organização tão legal quanto a que você trabalha. Obrigado. Essa não é a primeira vez que você tem esse diálogo com a gente. Fico super feliz de você atender sempre o convite. Obrigado por você estar aqui com a gente, fazer do ensino superior uma coisa melhor por conta do quanto você está podendo compartilhar com a gente essa sua jornada frente à gestão de pessoas dentro de uma organização como a Vilma. A palavra está contigo. Eu que te agradeço pelo convite, assim, eu realmente gosto de participar, então pode convidar outras vezes, viu? Pessoal, boa noite. Eu vou me apresentar, mas queria antes deixar bem assim, todo mundo à vontade, para ir me interrompendo, para perguntar, porque senão fica uma coisa muito chata, né? Eu só falando, e eu acho que a teoria a gente consegue em qualquer lugar, mas a prática é o mais interessante, né? Porque nem sempre uma é condizente com a outra. Eu fiz uma apresentação, mas eu vou andar bem rápido com a parte da história para a gente poder entrar no processo do RH mesmo, que eu acho que é o que interessa mais para vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui, só um minutinho. Deixa eu pôr um óculos. Vocês estão vendo aí? Começou, já está valendo. Peraí, deixa eu colocar aqui. E agora, continua vendo? Continuamos. Vamos, então, eu sou a Deise, né? Eu trabalho na Vilma Alimentos, não sei se todo mundo conhece aí, mas eu acredito que conheçam. Aí está o QR Code do meu LinkedIn, fiquem à vontade aí em me conectar, e lá vocês vão poder conhecer um pouco da minha história. Eu trabalho há mais de 20 anos em RH, e aqui na Vilma ao todo eu já estou há mais de 10 anos. Eu já tive uma outra passagem aqui como analista de recrutamento, coordenadora de treinamento, trainee, saí, voltei para essa empresa e hoje eu sou gerente de RH, tá? Bem rapidamente aqui, só para vocês conhecerem né, um pouco da história da Vilma. A Vilma, ela inaugurou em 1925, é uma empresa totalmente familiar. Hoje ela está na nossa 4ª geração. A Patrícia Costa é a nossa presidente, e a gente tem mais 2 irmãos aí que trabalham conosco. Como vocês vão ficar aí com a gravação? Interromper. Você está passando os slides? Vocês não estão vendo, não? Está parado no primeiro, não começou a apresentação. Então peraí, que eu já estou passando. Só um minutinho. Ué, que estranho, gente. Peraí. Vou compartilhar de novo, tá? Tá ok. Agora vocês estão vendo um slide com a história da Vilma? Sim. Escrito assim, nossa história. Mas não está apresentação, ela só está no programa PowerPoint. Pois é, mas na hora que eu estou colocando em apresentação, acho que ela está sumindo para vocês. Olha só, vou colocar de novo. Tá. Aí vocês me falam, hein? Agora está no modo apresentação, tá? Não tá. Tenta compartilhar depois que você abrir a apresentação, não dá? Ou se não, tenta compartilhar a tela inteira. Peraí. Agora deu, gente? Não tá compartilhando. Deixa daquele jeito mesmo. Peraí, não. Só um minuto, deixa eu dar mais uma tentativa, Ou senão, peraí. Tenta compartilhar uma janela. Agora vocês estão vendo alguma coisa? Estamos vendo o programa no PowerPoint mesmo, né? Peraí que eu vou colocar de novo na apresentação, para ver se dá certo. Agora eu mudei aqui, fiz diferente. Tá. Foi, agora deu certo. Peraí, mas vê se vai mudar. Tá, exato. Mudou o slide. Certinho. Deu certinho? Agora. Então vocês não tinham visto o QR Code ainda, não? Não. Então tá aí, ó, o QR Code. Essa sou eu, mas sou eu há uns 10 anos atrás, tá, gente? Então tem o QR Code aí para vocês conectar um LinkedIn, tá? Aí eu comecei a falar aqui um pouquinho da história, mas como vocês estão gravando, vou deixar para vocês lerem depois, né? Mas nós somos uma empresa de 1925 aí, vamos fazer 98 anos. E hoje a gente tem aí no nosso grupo a Vilma Alimentos, a Pirata, que são temperos, a marca Iara
e a gente também tem a Croquero, que é uma fábrica de biscoitos lá em Juiz de Fora, tá? E aí um pouco aí do nosso portfólio, né? A gente tem achocolatado, biscoito, farinha, massas, refrescos, molhos, temperos, misturas. Eu gosto sempre de falar, porque as pessoas ainda linkam a Vilma muito com massas, né? E hoje a gente tem vários produtos. E nós estamos aqui na matriz em Contagem. A gente também tem uma fábrica de biscoito em Betim, que é uma fábrica inaugurada há um ano. Essa fábrica só faz biscoitos. A gente tem essa fábrica de biscoitos na Croquera, em Juiz de Fora. E a gente tem centro de distribuição, também em Juiz de Fora, Montes Claros, Feira de Santana, Espírito Santo, São Gotardo, Cambé. Ao todo, a gente tem um grupo de aproximadamente 2.000 funcionários, tá? Falando aqui um pouquinho dos nossos números, então, são mais de 550 itens de produtos, 2.000 colaboradores, mais ou menos, 230 representantes de vendas. A gente atingiu um faturamento de 1 bi, agora em 2022. A gente tem uma planta aqui de 115 mil metros quadrados, Betim de 202. E aí, depois vocês dão uma lida aí para vocês conhecerem um pouco da empresa, tá? Aqui eu achei importante trazer esses dados, que a gente tem aí um EBITDA, né, que a gente fechou em 2022 com 115 milhões, um faturamento aí de 1 bi, 255, e a gente tem uma meta de faturamento aí de 1,305 para 2023. Falando aqui um pouquinho do nosso organograma, então hoje a gente é uma empresa familiar, a gente tem uma presidente, debaixo dela nós temos 4 diretorias, a diretoria de finanças e controle, vendas e marketing, uma diretoria que a gente chama de técnica e uma diretoria industrial. O Recursos Humanos hoje está debaixo da diretoria de finanças e controle, a gente não tem uma diretoria de RH, tá? Aqui, trazendo um pouco do RH, a gente tem com o RH treinamento e desenvolvimento, cargos e salários e melhoria contínua. A gente tem uma caixinha do recrutamento e seleção, comunicação interna, medicina do trabalho e segurança do trabalho. E no departamento pessoal, a gente tem restaurante. Por que a gente destaca o restaurante? É um benefício, mas a gente destaca porque é grande, a gente serve mais de 1.000 refeições por dia, portaria e o departamento pessoal propriamente dito. Aqui, eu trouxe o organograma do RH, porque é uma coisa que eu não sei se da primeira vez que eu falei, André, agora a gente separou o RH do departamento pessoal. Então, a gente tem uma gerência para departamento pessoal e eu que sou gerente de RH. Então, comigo, tem uma coordenação de recursos humanos, que cuida de treinamento, cuida de melhoria contínua e cargos salários, uma coordenação de recrutamento e seleção, que cuida de recrutamento e seleção, uma analista de comunicação interna, uma engenheira de segurança com toda a parte de segurança da empresa, uma médica do trabalho com toda a parte de medicina, e eu tenho 2 apoios nas outras fábricas, uma na Croquero, que é uma coordenadora administrativa, mas que dá todo auxílio para a gente em RH, e uma analista de RH, que começou agora na fábrica de Betim. Tá? Tudo bem, gente? Está aí? Eu quis colocar só para vocês situarem um pouco assim do nosso organograma, tá? Aí eu vou falar um pouquinho de cada caixinha do RH, então vocês podem perguntar aí. O recrutamento e seleção hoje, então tem uma coordenadora, tem 3 analistas. Nosso processo hoje é 100% feito internamente, muito difícil a gente contratar alguma consultoria para fazer processo de hunting. A gente, então, faz todo o processo de definir perfil de vaga, recrutar, selecionar. A gente também, o recrutamento e seleção, acompanha esse funcionário até o período de experiência, os 90 dias, faz uma avaliação psicológica e dentro do recrutamento e seleção eu tenho 2 projetos, 2 programas. Eu tenho um programa chamado Sinergia, que é um programa de inclusão de pessoas com deficiente. Hoje a nossa meta aqui, nossa cota é de 95 pessoas, a gente tem 103. E a gente tem um programa de jovem aprendiz com uma associação chamada Ser Parte. A gente tem, acho que 75 jovens aqui conosco, tá? Hoje o nosso recrutamento e seleção, quando a gente fala, de vagas que não sejam operacionais, o nosso maior veículo é o LinkedIn, tá? Então, quem não tem um LinkedIn... Deixa eu só perguntar uma coisa sobre isso. Então, você faz uma análise da vaga. Então, do tipo assim, a gente precisa de alguém. Antes vão lá, verificam se realmente precisa, se não está precisando melhorar o processo. Vocês fazem essa atividade? Sim, hoje a gente tem um trabalho aqui, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas já vou explicar. Na parte de cargos e salários, a gente faz um trabalho do headcount da empresa.
Isso é muito importante vocês entenderem, que eu falo sempre assim, gente, headcount é a cadeira. As pessoas é a bunda que vai sentar nessa cadeira, né? Então, a gente tem esse trabalho feito pelo RH junto com a controladoria de quantas cadeiras eu preciso naquela linha de produção de acordo com a minha meta por tonelada. Tá? Então, a gente tem esse trabalho. Então, por exemplo, lá na fábrica de massas, a minha linha de prensa, que é uma máquina que a gente tem lá, quantas cadeiras eu preciso para poder produzir X toneladas, que é o que é a média da empresa? Tá lá, resolvi. Se amanhã a gente vai aumentar essa meta porque vendas está vendendo mais, porque vendas é que puxa, a gente refaz essa análise e leva para o presidente autorizar ou não esse aumento de cadeiras, de headcount. A gente chama de headcount. Se vendas está reduzindo, está vendendo menos, aí a controladoria já aponta para a gente, olha, a gente vai ter que fazer um estudo de alguma redução, tá? Então, quando surge a vaga no recrutamento e seleção, a primeira coisa que o recrutamento e seleção faz é, essa vaga está autorizada no nosso headcount, e aí a gente tem um sistema onde a gente gera isso, tá bom? Nesse sistema aparece lá para mim assim, ó, essa área tem 10 headcounts aprovados, mas tem 9 pessoas ativas, então tem uma cadeira vaga. E qual a função dessa cadeira também aparece. Aí, a partir disso, o recrutamento e seleção pode iniciar o processo. Ficou claro, gente? Ficou claro, pessoal? Ficou sim, é porque o meu microfone estava mutado. Entendi. Tá? Ou seja, antes de divulgar uma vaga, tem toda uma logística que é feita para verificar. E você também analisa não só a vaga, a cadeira que está sendo disponibilizada, mas você também faz meio que um estudo do perfil para ocupar aquela vaga? Aí o que a gente faz? Baseado na vaga, a gente pega a descrição de cargo e ali a gente define quais são as competências que precisa e qual que é o perfil. Geralmente, hoje eu estou com isso muito mapeado já, tá, gente? Mas vamos supor que é uma vaga nova. Igual, por exemplo, a gente está com uma vaga aí de gerente de categoria de produtos. É uma vaga totalmente nova. Então, a gente precisou sentar com o gestor da área, definir o que ele esperava, qual que era a competência dessa vaga, para depois a gente divulgar a vaga. Aí, baseado na divulgação, a gente tria o currículo e começa o processo de agendamento, entrevista, avaliação psicológica, e aí vai. Aí, esse processo depende muito de qual vaga, tá, pessoal? Por exemplo, eu não faço uma avaliação prática num cargo desse. Mas eu faço... Pessoal, vocês estão me escutando? Estamos sim. E a Eu pergunto. Gabriela também depois quer fazer uma pergunta, depois você finalizar aí. É ruim porque eu fico compartilhando, não estou vendo vocês, não? Eu vou administrando aqui. Você vai administrando? Então tá. E aí depois você falar, eu passo a palavra para a Gabriela. Tá, esse espaço que eu coloquei aí vai depender muito da vaga. Então, por exemplo, se eu tenho essa vaga de gerente, eu não faço uma avaliação prática. Mas se eu tenho uma vaga, por exemplo, de operador de empilhadeira, eu faço uma avaliação prática. Então, depende muito, tá? Eu coloquei de um modo geral. Pode fazer a pergunta aí. Oi, gente, boa noite. Eu não sei se eu estou atropelando aí, porque eu cheguei tem pouco tempo, mas uma dúvida que eu sempre tive em relação ao processo seletivo é sobre avaliação médica, assim. Até que ponto, tipo, a saúde de um candidato é decisiva, sabe, na hora de uma contratação, tipo, se ele tiver todas as competências no sentido psíquico, psicológico, comportamental, e se, tipo, um problema de saúde, tipo, é decisivo, sabe, na hora de fazer a contratação, ou problemas de saúde que sejam crônicos, assim. Eu já vi esse tipo de situação acontecendo para operação, chão de fábrica, né, tipo assim. Sim. Então... A avaliação médica e a documentação faz parte do processo de seleção, tá? Então, se aquela pessoa... Vou te dar um exemplo que acontece muito, tá, Gabriela? A gente tem uma NR que a gente segue aqui, que é a 35. Acho que é 35 mesmo. Que é a altura. O cinto que a pessoa fica pendurada nessa NR, meu, é de 100 quilos. Se eu tiver um candidato acima de 100 quilos, eu não posso contratar ele. Se eu tiver um candidato, eu tenho uma NR que é 33, que é espaço confinado. Se o meu candidato tiver labirintite, ele não pode entrar. Então, assim, acontece. Agora, tem alguns problemas médicos que acontecem, por exemplo, a pessoa está com pressão alta. O que a gente faz? A gente gera um relatório para esse candidato e encaminha ele para o médico.
quando são vagas operacionais. Porque como eu tenho muita vaga operacional, se esse candidato voltar daqui a um mês, ele vai ter vaga para ele, entendeu? Porque eu tenho muitas vagas. Toda hora está saindo e entrando gente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, reprova sim, mas é lógico que a gente tenta o máximo possível que essa pessoa entre. Acontece, às vezes, por exemplo, de eu ter já aconteceu isso com a gente aqui, da gente ter candidatos, por exemplo, labirintite mesmo acontece. Aí a gente coloca ele numa função, por exemplo, que não precisa dele fazer, ter o treinamento de NR33, por exemplo. A gente tenta ir encaixando. E já aconteceu também da gente contratar, e a gente já contratar com restrição. Então, E eu tenho... na hora de reportar, tipo assim, por exemplo, um candidato que não ficou com a vaga, ele passou em todas as etapas, mas aí no exame médico, que é a última, ele não passou. Como que é feito esse aviso para ele? Vocês podem falar, tipo, em decorrência da sua doença? Porque aqui também parece discriminação, assim, não sei se... Aqui a gente trabalha assim, se a pessoa ela é reprovada na avaliação médica, quem dá retorno é a médica. Aí ela gera um relatório, chama a pessoa e fala, entendeu? Entendi. Se a pessoa é reprovada na outra etapa, aí depende da etapa, a gente dá o resultado. Agora, aqui a gente também faz uma coisa. Quando o candidato vem do processo, ele assina um documento que ele está ciente que a avaliação médica e a entrega de toda a documentação faz parte do processo de seleção. Então, a gente faz, porque a gente já teve esse tipo de problema, tá? Da pessoa ser reprovada, entrar na justiça. Então, hoje a gente deixa bem claro, olha, a avaliação médica e a avaliação da documentação faz parte. Pela minha experiência, eu vou te falar, aqui, assim, em outras empresas que eu trabalhei, muito raro a gente reprovar alguém em avaliação médica. Mas já aconteceu. Agora, eu mandar a pessoa, pedir a pessoa relatório médico, isso acontece quase todo dia, viu? A gente não aprova de imediato, ela vai para o médico dela, pede um relatório, o médico faz um relatório, liga para minha médica, os dois conversam, isso aí para a gente já é comum, muito comum. Dá uma trabalheira, mas é comum. Imagino, mas era essa a dúvida, obrigada. Nada. E a documentação também, tá, gente? Porque tem pessoas que quando chega não tem a documentação, a gente não aprova. Se não tiver documentação completa, a pessoa é reprovada, né? Tá? Então é isso, assim. Mais alguma coisa de recrutamento, gente, vocês querem perguntar? Acho que é isso mesmo. Bora lá. E aí a gente tem alguns indicadores, né? Então, hoje a gente controla... Eu não trouxe os indicadores aqui, os gráficos, gente, senão a apresentação vai ficar enorme. Mas a gente contrata prazo de contratação. Então, por exemplo, uma vaga operacional, a gente tem 20 dias úteis para colocar essa pessoa aqui dentro. Desde a hora que eu divulgo a vaga até a hora dela entrar mesmo, da admissão. Então, é contando com o exame médico, contando com esses relatórios que vai e volta, com tudo isso. A gente tem um indicador de taxa de desligamento no período de experiência, qual a porcentagem que pode ser desligada. A gente tem a cota de PCDs, além da cota de PCDs, que é a cota do governo, a gente tem uma meta, a nossa cota é 5%, né, do público, mas a nossa meta acho que é 5,3%, a gente tem um pouquinho mais, para a gente sempre ter uma gordurinha. E a gente também tem um indicador, que são as avaliações no período de experiência, tá? No treinamento e desenvolvimento, a gente tem... então, a gente faz gestão de todos os treinamentos da empresa, desde NIR, treinamentos básicos, treinamentos comportamentais, todos os treinamentos. A gente tem um projeto que chama mapeamento, onde a gente está mapeando. A gente já fez esse projeto, já implantou, agora a gente está revisando, que é o quê? A gente pega todos os procedimentos, instruções operacionais da empresa e a gente vai cruzando com os cargos pelo setor, porque, por exemplo, eu tenho auxiliar de produção, mas eu tenho auxiliar de produção em massas, eu tenho auxiliar de produção no moinho, eu tenho auxiliar de produção em misturas, eu tenho na pirata. Então, a gente vai fazendo uma grade para gerar o que a gente chama de matriz de treinamento, o que essa pessoa tem que ser treinada. E eu tenho mais de 3.000 documentos na empresa hoje de instrução operacional, procedimento, tabelas. Então, a gente tem esse trabalho aí que a gente faz junto com o setor de qualidade. A gente tem um programa de gente nova, que é o programa de receber as pessoas, né? Com kit, orientações, faz parte desse programa essa questão da matriz de treinamento, enfim. A gente tem um programa tutor, onde em cada área a gente tem X pessoas que são preparadas para receber esses novatos e dar todo o treinamento desses novatos. Essas pessoas são preparadas para receber os novatos e para treinar também os promovidos, tá, pessoal? Dentro do treinamento, eu tenho o programa Mão na Massa, que é um programa de melhoria contínua.
Geralmente esses programas não ficam com RH, mas a gente acredita que é um programa de desenvolver pessoas, então ele é com a gente, eu vou falar um pouquinho dele para frente. A gente tem um programa de carreira operacional, eu pus de vermelho porque a gente está revisando esse programa todo, que é para onde a gente prepara, a gente abre, só para explicar um pouquinho, a gente abre vagas operacionais, então de operador de empacotamento, operador de empilhadeira, as pessoas se inscrevem, essas pessoas passam por um processo de avaliação no recrutamento e seleção, de perfil. Além de perfil, a gente analisa o histórico dela na empresa, faltas, atestados, advertências. Depois ela faz uma prova de português e matemática e uma prova de redação também. As pessoas selecionadas, elas vão para um treinamento específico. Então, por exemplo, quem passa na prova para operador de empacotamento, fica no Senai, tem um período de um treinamento no Senai. Quem faz de operador de moinho é treinado aqui pelo um cargo que a gente chama de moleiro, que é um especialista em moinho. Quem passa em operador de empilhadeira, a gente paga o curso no SESC Senat. Essas pessoas fazem o curso, depois elas passam por um estágio aqui com a gente e ficam aguardando as vagas surgir. À medida que as vagas vão surgindo, a gente vai colocando essas pessoas nas vagas, tá? E agora a gente está aí com o desafio de implantar a universidade corporativa. Esse ano, a gente está focando nisso. A gente está fazendo benchmark, já estamos analisando as propostas de plataforma para a gente implantar nossa universidade corporativa. Pergunta, gente? Daqui a pouco eu queria falar um pouco sobre a universidade corporativa, mas isso aí depois, privado. Aí o treinamento e desenvolvimento, aí a gente controla os indicadores de turnover, rotatividade da empresa, de taxa de desligamento, de matriz de treinamento, qual que é a taxa que a gente está tendo de entregas, de aderência das NRs, de taxa de ocupação de turma das NRs, de orçamento, então a gente faz todo esse controle aí, tá? Aí a gente tem aqui o cargo de salários, meu cargo de salários hoje está na mesma coordenação de treinamento e desenvolvimento, hoje eu não tenho uma pessoa específica trabalhando com cargo de salários, então eu dou todo o suporte, assim, é a área que eu mais entro. Essa área ela é responsável por definir o headcount da empresa, então esse controle está todo conosco, em conjunto com a controladoria que define as metas, né? Então a gente vai descrevendo. E a gente tem isso no sistema e a gente tem isso também, por incrível que pareça, gente, numa planilha de Excel com os bonequinhos desenhados. Então a gente tem assim, quantos bonequinhos a gente tem de auxiliar de produção, quantos de operador de empacotamento, quantos gerentes, enfim. É responsável pelos organogramas da empresa, é responsável pela definição de salários e definição de cargos, tá? Então, quando surge uma demanda de um cargo novo, a gente vai estudar o CBO, que é o código do governo desse cargo, o que existe no mercado, a gente faz toda a descrição de cargo junto com o gestor, define o perfil, e a gente vai definir salários. A gente não tem um programa de cargos e salários hoje, isso é muito importante, definido, bonitinho, com toda a estrutura, a gente não tem isso. Tudo que a gente faz hoje é muito caseiro. Então, se eu tenho um cargo hoje começando na empresa, a gente faz uma pesquisa no mercado muito rápida e a gente também faz uma pesquisa interna. Eu vou trazer um gerente novo, como que está o salário dos meus outros gerentes? Então, a gente faz esse estudo, tá? Na parte da manutenção, eu hoje tenho aí um programa de carreira com faixas salariais na horizontal e na vertical e estou pensando aqui em qual outro setor. Se eu não me engano, a TI também, tá? Que tem esse mais, assim, bem redondo. As outras áreas, não. Então, a gente define muito isso mediante as demandas. Vão surgindo e a gente vai discutir. E, nesse exato momento, a gente está desenhando, junto com a presidente, inclusive, um fluxo para isso funcionar melhor, porque todos os dias tem pedido de alteração de headcount, pedido de aumento salarial, pedido de promoção. Então, a gente está desenhando isso de uma forma melhor. O Mão na Massa é um programa de melhoria contínua, que essa é a minha paixão atualmente, tá, gente? A gente trabalha aí com CCQ, com Círculo de Controle de Qualidade, a gente tem 26 grupos na empresa, 162 pessoas participando, temos 20 pessoas que estão sendo desenvolvidas numa trilha de desenvolvimento, que são os facilitadores da área, e 6 facilitadores do RH. O que esses grupos fazem? Eles se reúnem de 15 em 15 dias, esses grupos escolhem um problema na área deles, tudo usando a metodologia do MASP e do PDCA, e a gente dá todo o suporte para esse grupo implantar o projeto e apresentar. Eles apresentam numa mostra interna que a gente faz,
ano passado nós fizemos. O ganhador dessa mostra interna, ele participa dos projetos da UBQ, que é a União Brasileira de Qualidade, então ele vai concorrer ao prêmio da UBQ. Então, assim, é bem legal, assim, você vê muito claramente o desenvolvimento das pessoas, e é um programa que a gente chama de programa Mão na Massa. Mão na Massa é o guarda-chuva, onde a gente tem o CCQ, que é o Ciclo de Controle de Qualidade. Ano que vem a gente vai implantar o GMC, que é o Grupo de Melhoria Contínua, a gente vai implantar o 5S, e a gente, provavelmente, que em 2025, a gente deve trabalhar aí com programas de Lean. Então, a gente está aí amadurecendo. Como indicadores, a gente trabalha a evasão dos circulistas, quantidade de reuniões realizadas e os resultados dos próprios projetos. Então, a gente tem projeto de redução de avaria, projeto de melhoria de produtividade, a gente tem projeto de ergonomia, projeto de segurança do trabalho, tudo que vocês pensarem, a gente tem projeto aí. Tá? Segurança do trabalho, que também está comigo aí, então a gente trabalha os PPRAs, que hoje é o PGR, né? Então, eles fazem toda a análise de risco, as medições, CIPA, CIPAT, faz toda a gestão de uniforme EPI, gestão da brigada, gestão de todas as NRs que a gente trabalha, e também as campanhas de segurança. E hoje eles trabalham aí com os índices de acidentes com perda de tempo, sem perda de tempo, primeiros socorros, a frequência de acidentes, gravidade e orçamento. Tá? E eu tenho aí também a medicina, que também trabalha com o programa de controle médico de saúde ocupacional, que é o PCMSO, realização de exames, acompanhamento da saúde dos funcionários. A gente tem um programa de ergonomia dentro da medicina, a médica, nossa médica que faz a gestão, campanhas de saúde. E a gente também tem aí o absenteísmo, que a gente controla, afastamentos B91, periódicos realizados, prazos de exames admissionais e também orçamento. Eu tenho a comunicação interna, que hoje é responsável pela gestão das comunicações, ações do endomarketing. A gente tem um programa Portas Abertas, que é o de visita à empresa, que também é comunicação interna que faz gestão, e o programa Vilma Baby, que é o programa hoje para gestantes da empresa. Aqui eu fiz um resumo rapidinho. Então, a gente tem aí, dentro da comunicação interna, né, a CIPAT, festa de Natal, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia do Trabalhador, homenagem em tempo de casa, Vilma Olímpica e mais 1 milhão de coisas, tá, gente? Os indicadores deles são comunicados planejados e realizados, campanhas planejadas e realizadas, eventos e datas comemorativas, índice de engajamento por setor, que a gente também faz esse controle, e também o orçamento. Se quiserem anotar aí meu telefone, e-mail, fica à vontade. Vou parar de compartilhar para a gente poder conversar, né? Eu posso começar fazendo algumas perguntas? Pode. Eu fui rápida, né? Mas é porque eu queria que a gente tivesse o tempo, mas é para conversar mesmo. Pode fazer. Isso, esse tanto de projeto que vocês organizam, eles são, na bem da verdade, tópicos da disciplina. Aqui na disciplina, a gente já abordou, por exemplo, como recrutar, como processos seletivos. Eu tinha perguntado inicialmente sobre análise das vagas disponíveis e a importância que isso tem, porque não adianta disponibilizar. Por que eu vou disponibilizar uma oportunidade de trabalho? Eu preciso dessa oportunidade de trabalho, eu já não tenho organização interna, mas eu queria perguntar uma coisa, porque ela é muito forte. Vai ter esse tópico aqui na disciplina, mas não foi, sobre as NRs e a questão de saúde no trabalho. Por que pesa tanto isso na gestão que vocês fazem aí de recursos humanos da Vilma? Nossa, André, NR é um negócio assim, eu vou confessar para vocês, viu, gente? É um negócio assim, para mim, uma das coisas mais difíceis de fazer gestão. NR mais difícil de fazer gestão. NR e o segundo é ponto de funcionário, tá? Eu acho isso um absurdo. Eu queria que ninguém batesse ponto na vida, meu desejo. Vou te falar por quê. Primeiro, são 37 NR, nem sei quantas 37 NRs. Só contextualizando, porque eu não ainda dei esse tópico. Gente, NRs são normas regulamentatórias, normas regulamentadoras, perdão, que o Brasil obriga empresas e funcionários a seguir. Eu gosto sempre de destacar que são empresas e funcionários a seguir, porque o que eu já vi da empresa disponibilizando um equipamento de proteção individual ou algum equipamento de proteção coletiva e a pessoa não usar. Eu já vi coisas assim, eu já vi projetos que da área da
agropecuária, o chefe comprou umas camisas que era obrigatório para proteção e tal, e o pessoal não usou para usar a camisa para ir para missa. Tipo assim, é porque depois eu posso até olhar quantas NRs, que eu até tenho essa apresentação aqui, quantas NRs que a gente atende, tá? Mas por que eu falo que é difícil? Primeiro, está sempre mudando, igual agora está passando por revisão de novo, a NR lá de Brigada de Incêndio está toda mudando agora, RT mudando, e assim, é coisa demais, você não consegue atender 100%, você nunca consegue. A gente tem um plano de ação aqui, sem exagero nenhum, com mais de 500 ações para atender NR. A gente não consegue atender tudo. Mas o básico todo a gente faz, assim. É porque a gente também é muito certinho com as coisas, a gente quer fazer as coisas nos mínimos detalhes. O básico todo a gente faz. Então, por exemplo, as minhas principais NRs, tá? Altura, que é trabalho em altura, para a gente é assim, o que dá mais trabalho nessa para a gente? Não é o EPI, é o eu fiz as contas hoje, a gente fez as contas, eu tenho 2.000 funcionários, eu tenho 1.100 funcionários que precisam de treinamento de NR. Nossa. Então, isso não tem fim, e a minha rotatividade é 2%, 2,5%, então eu estou com gente saindo e entrando o tempo inteiro e fazendo treinamento de NR. Então, é uma NR bem puxada para a gente essa, e a 33, que é de espaço confinado. Eu tenho mais de 70 espaços confinados da empresa. Então, assim, é uma NR que ela tem o treinamento do funcionário, o treinamento do supervisor da NR. Então, ela envolve, assim, só para vocês terem uma noção, eu tenho o cara que entra no espaço confinado, eu tenho o vigia do espaço confinado, que é o funcionário que é treinado para ser o vigia, eu tenho um funcionário que é treinado para ser supervisor. Então, assim, é a dimensão muito grande. Então, são 2 NRs que me dá muito trabalho. Agora, assim, as NRs de uniforme para a gente é muito tranquila, as NRs de CIPA para a gente é tranquila, de CIPA, essas NRs são tranquilas. A gente tem a NR10, que é NR de eletricidade, eletricidade, segurança elétrica. Que é uma NR que agora a gente está trabalhando, a gente está trocando toda uma parte, que eu não sei o nome direito, não sei se é SPDA, acho que é SPDA que chama, que é um sistema que se cai um raio na empresa, esse raio não vai queimar tudo, não vai explodir, nós estamos trocando tudo, eu não sei quantos milhões de investimento. A nossa NR de insalubridade e periculosidade, meu setor de massas todo ganha insalubridade. A gente, ano passado, investiu R$500 mil, e a gente colocou uma estrutura de ventilação que agora diminuiu, a gente está abaixo da média que tem uma medição, tá, gente? Eu vou lá e vou medir o calor para ver se eu estou dentro do parâmetro que é aceitável ou não. Então, a gente fez isso, agora a gente está na média, mas a gente não tirou a insalubridade, a gente continua pagando, porque a gente quer esperar mais um tempo para ver, mas com certeza vai ser uma definição da empresa. Gente, eu tenho toda a NR, pensa uma NR, eu tenho. Eu só não tenho de agropecuária e construção civil, o resto eu tenho. E me conta uma coisa, a composição de salários para alguns grupos muda de turno para turno, porque tem salários, mas benefícios. Vocês têm quais benefícios que você... Isso, caso você possa falar. Posso. Não, meus salários não mudam por causa de turno nem benefício. O que muda é que a pessoa recebe adicional noturno. Tá? Quem tem direito à insalubridade recebe insalubridade em qualquer setor, né? Em qualquer turno. E quem tem direito à periculosidade recebe a periculosidade. Tá? Um é 30% do salário, se eu não me engano, e o outro é X% do salário mínimo, ou o contrário, tá, gente? Aí eu tenho que checar, não sei de cor, não. Mas tem esses grupos que recebem. Hoje, meu principal benefício é o plano de saúde, né? Então, eu tenho um plano de saúde para o funcionário e para filhos até 18 anos. Até ano retrasado eu tinha para cônjuges, também não tenho mais. O funcionário ele tem o direito, se ele quiser, ele pode colocar o cônjuge ou ele pode pagar para o filho acima de 18 anos. Só que ele paga o preço que a empresa paga, então é bem barato, assim, em relação a ele fazer um plano fora. Então, muita gente adere, tá? É um plano que é um plano que a gente chama de plano pleno, então ele não tem coparticipação, é um plano um pouco diferente da Unimed. Eu tenho alimentação dentro da própria empresa hoje, então a gente não recebe ticket, mas a gente também não desconta nenhum centavo do funcionário, então ele tem direito ao café da manhã ou o lanche da tarde, ou o lanche da tarde ou o lanche do início da noite, vai depender do turno dele, e mais uma refeição principal, que pode ser o almoço, a janta, ou o que a gente chama de ceia, tá?
Funcionários externos, promotor de vendas, gerente, eles recebem o ticket, porque eles não estão aqui na empresa. Valeu a pena? A conta fechou? Vocês fazerem almoço para fazer refeição para todo mundo? Fica muito mais em conta para a empresa. Olha, assim, porque a refeição cai muito o valor, né? A minha média de refeição aqui hoje, por pessoa, ela é na média de 13, 14 reais. Uma pessoa não come o que ela come aqui por esse preço, entendeu? E a nossa refeição é de primeiríssima qualidade. Assim, é terceirizada, tá? Uma empresa terceirizada, mas muito boa. Tem uma variação muito boa. A gente tem uma nutricionista que é nossa funcionária, CLT, e ela faz a gestão desse contrato que é dessa empresa. Tá? Então, vale muito a pena. Então, eu tenho hoje um cartão alimentação, não, cartão refeição, né, que é o cartão de supermercado, mas ele é bem pouco, assim, na faixa de 80, 90. A minha antiga cesta básica. Só que ao invés de ser cesta básica, a gente passou para o cartão para facilitar até o transporte do funcionário, porque tinha muita dificuldade, né? A gente tem uma PL, que é vinculada a uma porcentagem do LAIR. Algumas pessoas, nível gerencial, recebem essa PL vinculada ao EBITDA, o resultado da empresa. Eu acho que esses são os principais, assim. A gente está implantando o Gympass agora. O Gympass, que massa, para o pessoal fazer academia. A gente está implantando o Gympass, junto com o Gympass, a gente está implantando... É um pacote do próprio Gympass, o atendimento psicológico, atendimento jurídico e ajuda financeira... não chama ajuda financeira, não, gente. É tipo assim, cursos de ajuda financeira, sabe? Pessoa. Educação financeira. Educação financeira, isso. Então, a gente está implantando agora. O pessoal não ficar endividado. E o que a gente tem muitas ações, sabe? A gente traz muita família, a gente tem ação Dia das Crianças, a gente tem ação Dia das Mães, Dia do Trabalhador, a gente leva os funcionários para uma sessão exclusiva de cinema. A gente tem muita coisa, assim, que o funcionário gosta bastante. Mas, de um modo geral, os principais são esses. E, Deizinha, me conta uma coisa. Qual que é o poder de voz e poder de sugestivo você tem frente à direção? Porque existe a direção, que é uma empresa familiar, e existe você e a equipe de RH falando assim, não, é melhor a gente fazer desse jeito e não do outro jeito. O pessoal escuta vocês? Hoje, sim. Mas por quê? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente fez um programa aqui, que hoje esse programa não existe mais, mas teve um momento que ele foi muito bom, que foi a Academia de Vendas. A gente fez um programa junto com a presidente, os diretores, onde toda semana a gente passava a segunda-feira dentro de vendas, da sala de vendas, e aí a gente aprendeu sobre EBITDA, sobre faturamento, sobre volume, preço médio, e aí a gente começou a ser chamado para discussão. Então, a hora que a gente entendeu assim, o negócio da empresa, o que traz dinheiro para a empresa, realmente hoje a gente chama de discussão. Então, vou te dar um exemplo. Alguns diretores levam para minha presidente aumento de quadro, ou promoção, direto para ela. Ela vira e fala assim, já passou pelo RH? Se não, pode levar para o RH. Ela não assina enquanto a gente não dá um aval. Entendi. Isso é muito bacana. Então, hoje, assim, eu falo que a Academia de Vendas colocou a gente em outro patamar. Colocou o RH realmente numa outra posição, entendeu? Deizinha, eu vou deixar o pessoal perguntar um pouquinho, ou falar um pouquinho, gente, porque eu estou dominando aqui, assim, é porque eu tinha essas curiosidades. Falar essa palavra aí para vocês, meninos, meninas. Pode perguntar, viu, gente? Deizinha, acho que eu vou fazer isso. Deizinha, olha, era um pouco disso, eu queria ver que você apresentasse esse passo a passo, esses programas todos que são feitos aí. Aqui na disciplina, boa parte do que você apresentou, a gente debateu, fez case, fez e aconteceu. Só que eu fico meio com angústia de ver só literatura sobre o assunto e não apresentar alguém assim, deixa eu te falar o que eu estou fazendo aqui. Você disse no início da sua apresentação uma coisa que eu acho fundamental. A gente tem que trazer a prática. A teoria é legal, mas a prática ela é fundamental para a gente ver o que a gente está fazendo, para mostrar o apontamento do que a tese que a gente debate, ela tem aplicabilidade, ela tem usabilidade. Muito obrigado. Sucesso aí na sua jornada. Eu que agradeço. Para a definição de plataformas e afins para a universidade
empresarial, corporativa, porta que está aberta para fazer projetos aí, caso você queira, de repente, estamos aqui para vamos poder conversar. ajudar, que eu acho isso bem bacana. No mais, eu acho que é isso. Hoje eu finalizo por aqui. Como eu tinha te falado, era um bate-papo mesmo, uma conversa entre a gente. Show de bola, a apresentação sua foi super bacana. Obrigado. Gente, eu que agradeço, espero, assim, ter contribuído com um pouquinho, fica aí meus contatos também. Eu acho sempre importante a gente falar que nada, assim, não é mil maravilhas, assim, tem coisas que são bem desafiantes, mas o resultado também vem, né, quando a gente realmente foca, gosta do que a gente faz, e eu realmente gosto de RH, gosto da minha área, gosto de melhoria contínua, então, acho que eu estou no lugar certo. E fiquem à vontade de entrar em contato, mandar e-mail, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Tá bom? Obrigada, viu, André? Precisando, Valeu. estou aqui, tá bom? Então tá, beijão, tchau. Beijo, pessoal. Tchau, com Deus, tchau. Meninos e meninas.